Olá, boa tarde. Bem-vindos à primeira edição da Storytelling Academy de 2025. Esse ano a gente fez diferente, a gente deu um período sabático no primeiro semestre para descansar um pouco de tantas sessões do ano passado e agora vamos começar aqui em grande com o nosso convidado internacional, direto de Luanda, o senhor Teodoro Fernandes. Vamos fazer aqui a apresentação dele e depois a gente começa a conversar. Calunga, nas tradições de Bantu de Angola, é mais do que um deus. É fronteira, mar e infinito. É a linha que separa e une o mundo dos vivos e dos mortos. Calunga é o oceano profundo, onde habitam mistérios ancestrais, guardião da memória coletiva. Para alguns é o Criador, o princípio que não tem começo nem fim. Para outros é a própria morte, a travessia inevitável de todos. Dizer que alguém foi levado por Calunga é reconhecer o regresso à eternidade. Porque Calunga permanece como um dos pilares espirituais mais poéticos e profundo da cosmovisão angolana. Lembro de Micalunga e de seus significados sempre que trabalho para Angola, ou quando vejo os exemplos da criatividade angolana. Lembrei-me de Calunga ao descobrir o livro Até o Último Quilômetro, a mais nova aventura descrita do Teodoro Fernandes, diretor de marketing da Unitel, com quem eu tenho tido o prazer de colaborar em vários projetos nos últimos quase 20 anos. Teodoro, vamos falar hoje um pouco do seu percurso nas estradas do marketing de Angola, mas antes deixa eu perguntar uma única pergunta sobre o livro, que chama Até o Último Quilômetro, e a pergunta é: se você tivesse que escolher, você preferia que os leitores chegassem até o fim do livro ou desistissem no meio, porque, entretanto, já descobriram que é a viagem, é que é o processo de transformação? Olá, Edson, e olá, audiência toda também. Muito obrigado por estarem presentes e obrigado por esse convite. Fico naturalmente honrado, primeiro, por acredito ser o primeiro angolano a participar da Storytelling Academy e também ser o primeiro do ano de 2025. Eu, particularmente, assisto a várias e acho que numa das minhas postagens também fiz referência aos vários profissionais que admiro imenso, dos quais também alguns sou fã, que já passaram pela Storytelling Academy e fizeram bastante eco, né, para as coisas que fazemos. Eu me lembro aqui eu me esqueço agora o nome, mas ele trabalhava na Ambev, se não estou em erro, na altura do Covid. Estávamos nós aqui a fazer algumas coisas do ponto de vista do entretenimento e ele trouxe-nos luz para aquilo que estávamos a fazer. Eu me lembro também de ter convidado o nosso, na altura, a CEO para participar. Ele depois disse: "Epá, tu e o Edson combinaram isso para me convencer de que Ou seja, eu posso cobrar uma comissão aí perdida do Brasil. aquilo que estás a fazer está certo, porque efetivamente nós fomos pioneiros no que estávamos a fazer e investimos imenso dinheiro na altura para garantir que a classe artística pudesse sobreviver e as pessoas pudessem se manter entretidas. Aquilo naturalmente trouxe um conteúdo diferenciado e como as pessoas estavam todas ligadas à internet, era aquela uma maneira de descomprimir. Mas voltando à vaca fria, que esse carneiro é quente, sobre o livro, eu costumo defini-lo numa única frase: é que o livro é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Eu consegui condensar muitas ideias que temos relativamente àquilo que fazemos de maneira simplista. De alguma forma, também ao longo dos anos, fui sendo acusado de ter um léxico bastante cuidado e exagerado para aquilo que era o nível de língua, para a forma como nós, cá em Angola, preferencialmente nos comunicamos e nos entendemos. Então, tive aqui a difícil tarefa de fazer correr a coisa assim. E como também diz o próprio livro, as pessoas querem chegar à meta, ao último quilómetro, sem passar pelo quilómetro 2. Não é possível. Acho que a recomendação que eu dou é que as pessoas terminem o livro, voltem a ler novamente, façam as anotações que tenham de fazer, até porque o modelo que nós usamos de construção ou de publicação do próprio livro, produção do livro, dá essa vantagem. As capas são amarelas precisamente para não cansarem a vista e o tipo de papel escolhido também foi escolhido a propósito para as pessoas poderem marcar, fazer anotações e voltarem lá atrás. Mas acho que sobre o livro temos muito para falar. Eu até trago aqui mais algumas coisas também
para dar algum contexto do que vamos discutir hoje. Vou fazer aqui uma pequena apresentação que decidi fazer isso há 2 horas atrás, só para causar alguma imersão nas pessoas que não são de cá, para terem uma noção de como é que funcionam as coisas cá em Angola, pelo menos na minha ótica, para depois então entrarmos no livro e depois falamos aqui um bocado do meu percurso, sendo que já vão alguns bons anos a grelhar frangos. Ok. Então, força aí. Pô, o palco é seu, Teodoro. Viva! Eu acho que para começar, vamos começar na iniciada. Antes, se me permitis, eu vou partilhar aqui uma pequena apresentação, uma coisa curta, né? Eu não conheço marketeers que não gostem de fazer apresentações e eu também sou um deles. Bem, é preciso primeiro dar aqui contexto à coisa, penso eu. Mostramos aqui um ponto de partida. Em Angola, como em quase todos os países do mundo, as empresas têm todas um departamento de marketing e algumas delas funcionam, né? Estão estruturadas, outras, como eu próprio aqui digo também, estão um bocado ao Deus dará, ou seja, decidir é algo difícil e essas são daquelas questões que eu também retrato no livro, porque no fim do dia todos nós vivemos questões que também estão retratadas no livro, como imagina termos alguém que, por ter um sobrinho que publica coisas na internet, de repente ele substitui a direção de marketing e toda a estratégia que deve ser montada por trás de todos os processos. Portanto, o livro vem precisamente para trazer isso, disciplina, visão e consistência nas decisões, porque cada vez que tomamos uma decisão ou temos um plano, temos uma tendência natural de desistir porque alguma coisa deu errado, esquecemos de olhar para o projeto ou para o plano para depois corrigirmos os desvios e continuamos no caminho de maneira consistente. Deixa-me ver aqui. Ok, ok. Por que que isso não muda? Ok, good. Para dar aqui um panorama do ecossistema, esses são dados da Associação de Publicidade. Estamos a falar de que existem inscritas perto de 200 empresas do ramo, existem outras tantas mais pequenas que nem sequer estão inscritas, mas vão fazendo o trabalho um bocado ad hoc, mas sendo que conhecidas são perto de 49 agências. E Sendo que, dentro, o Teodoro, me corrija, algumas agências aí são agências, mas também são gráficas, também tem meios, ou seja, tem espaços para alugar, também produzem para a TV. Foi a ideia que eu tive que, não é todas, mas algumas delas têm essas valências, certo? sim, é exatamente essa percepção correta. Grande parte das agências também são produtoras, também são RP, também fazem mídia. Está um bocado aqui a coisa misturada, ou seja, aquilo que é a minha percepção. Cada uma delas tentou, de alguma forma, ter novas formas de rendimento e fez com que elas expandissem o negócio para mais outras áreas complementares, porque houve uma altura em que houve escassez de tudo, escassez de profissionais, continua a haver. Embora já haja aqui formação na área, eu vou mostrar um bocado mais à frente também, mas penso que essa necessidade de atender a cadeia toda levou a que grande parte dos profissionais fosse um todólogo e fizesse, no fim do dia, o processo todo. Embora exista cá uma lei que, do ponto de vista, vamos ver, passa aqui o pleonasmo legal, nos obriga a separarmos as coisas, mas a escassez é tão grande de profissionais e boas pessoas já na execução que no fim do dia somos obrigados a fazer um bocado de tudo. Até uma pequena gráfica que tem uma pequena impressora para imprimir cartazes também é considerada uma agência, por isso é que temos aqui um número tão grande de agências, vamos dizer, existentes e versus o número de agências ativas, são aquelas que pagam cotas e têm contas mais ou menos em dia, chamemos assim, são essas 49. Não sei dizer se ou precisar se o número é efetivamente accurate, mas essa é a informação mais atualizada que eu posso entregar. Também, nada, não menos importante, é importante falar do investimento publicitário no país obviamente que ele está ligado a fatores económicos, daquilo que se conhece. Eu prevejo que seja um bocado mais. Estamos a falar de uma projeção anual de 2024, prevê-se que foi investido perto de 22 mil milhões em kwanzas, ok? Isso dá perto de 25 milhões de dólares. A minha previsão é de que seja um bocado mais, ando para aí à volta dos 31 milhões de dólares. Pô, estamos a falar para um PIB da Angola que em 2024 representou perto de
80,4 mil milhões de dólares, estamos a falar que o nosso peso no PIB é totalmente insignificante. Ou seja, noutras paragens costuma ser perto dos 2, 3, nós devíamos estar perto de 1, mas também existe muita evasão, né, por conta de nós não sabemos quem está a fazer o quê, algumas coisas são feitas um bocado também ad hoc, sem critério, sem nada, mas efetivamente roda algum dinheiro, chamemos nessa operação, mas ainda assim, como vos digo, estes são os números, né? Na minha opinião, olhando para aquelas coisas que não estão aqui, como vem, os valores monitorizados, não inclui o digital, as ativações, o outdoor, nem os patrocínios, né? Que depois acabam tendo uma componente publicitária, mas que também não é por aí além. Se chegar aos 35 milhões, eu dou-me por feliz. É um mercado ainda assim pequeno, mesmo que chegue aos 35 milhões, vai ser 0,07 no máximo, do ponto de vista da nossa contribuição no PIB. Se olharmos para aquilo que é a formação, estamos a falar perto de 80 instituições de ensino superior, né, reconhecidas em Angola, dentro de universidades e institutos técnicos. Estamos a falar que perto de 15 a 25 têm entre gestão de marketing, relações públicas e marketing, o que quer dizer que há cada vez mais formação na área, como também há em direito. Acredita-se que seja um curso fácil, há quem até diga que basta ter YouTube para ser formado em marketing. Portanto, essa percepção também existe aqui Às vezes dentro. nem isso, né? Verdade. Se vamos fazer aqui um pequeno diagnóstico, né? O investimento é volátil, tipo, não existe assim uma medição de mercados. Eu posso vos dizer também que não existe, por exemplo, como existe em Portugal, uma espécie de audímetro, né, que faz a medição das audiências, os preços da publicidade em horário nobre são ainda irrisórios porque não existe isso. Epá, recentemente foi proibida, por exemplo, a publicitar álcool e cigarro, mesmo depois das horas altas. Porque não existe esse tal critério, né, como existem mercados mais desenvolvidos que permitam que a coisa possa evoluir no sentido mais lato da palavra. E depois também existem aqui uma série de outros vários conceitos, né? As pessoas não confundem-se muito marketing com todas as outras ferramentas, com publicidade, com branding. É uma confusão que não lembra de Abu Padre. Ok, como é que então nasce o livro e qual é que é o contributo que ele se propõe? É efetivamente mostrar que o marketing é uma maratona. Eu queria, como diz ali também na parte de trás do livro, dizer que o marketing tem de deixar de ser o departamento do merchandising, das festas e passar a ser o centro, passar a ser a estratégia e ajudar nas decisões que são importantes. Eu filo com um propósito alicerçado em 7 eixos principais, com títulos um bocado extensos, que me foram propostos na altura, mas que depois vamos falar um bocado mais sobre o livro e eu consigo explicar como é que ele nasceu e como é que nós sustentamos. Ele nasce aqui com esses 7 eixos que são propósito, a xenometria, que é da geometria, que é fácil se confundir com a geometria, que é o real título do capítulo, a geometria, porque achar efetivamente é uma ciência e às vezes quem acha é valorizado por conta da posição que ele ocupa na hierarquia da empresa e da possibilidade que ele tem de chegar mais perto de quem decide. Portanto, basta que ele ache, e o acho dele é tão importante quanto quem gera uma empresa. Depois também mostra aqui que errar é possível, mas na medida em que nós estamos preparados para aprender com o erro, porque é proibido errar, nós quando erramos depois surge aquela nuvem, né? Aquela confusão dentro da sala de quem é a culpa e está sempre à procura de um culpado de uma determinada situação, ao invés de encontrar a solução e depois a agência culpa o cliente culpa a agência, então é uma maratona de situações. Depois tenho também um capítulo que é a maratona, que na realidade ela vem falar do nosso percurso enquanto, vamos dizer, marketeers, as coisas que temos de passar e a coragem que temos de ter e a vezes a verdade que devemos defender para continuarmos a acreditar no nosso processo. Há também um outro capítulo sobre a humanidade e sobre a simplicidade da humanidade. Eu faço um artigo sobre inteligência artificial na nossa matéria, na nossa disciplina, portanto, é a tal guerra versus humano versus a a inteligência artificial e o machine learning, que eu venho dizer que no futuro, que hoje vivemos,
vão ser naturalmente essas ferramentas quem vão criar, mas que no fim do dia vão ser os homens quem vão comandar e quem vão depois publicar, editar e publicar aquilo que esses mecanismos ou estes modelos de linguagem produzirem. No fim do dia, ele é um guia prático para profissionais, gestores e estudantes. É assim que eu defino. No fim, é o fim. O último quilómetro consiste sobre a resistência física, não é sobre cortar a meta. Mais coisas aqui, para dar mais subsídio. No prefácio eu falo que as melhores ideias não se esgotam em campanhas, são aquelas que sobrevivem ao tempo porque têm efetivamente propósito. Na introdução eu falo um bocado que o marketing não é falar mais alto, é transformar o ruído em algo que seja relevante para o consumidor. Depois, o primeiro capítulo, como disse, fala de propósito, em que digo que o verdadeiro propósito não se faz como por ocasião, é o caminho que se faz todos os dias. E essa figura aqui, todos nós reconhecemos qual é o propósito da mãe, querer fazer exercício com o filho. Também aqui das assimetrias, né, que o erro mais comum é achar, né? No fundo, é o hábito de fazer interpretações enviesadas. Tem aqui também um capítulo sobre errar é possível, né? Que é possível aprender, mas quando a estética ignora a ética, o erro paga-se muito caro. No capítulo da reputação, falo que leva efetivamente muitos anos a construir e minutos a perder, que é no fim do dia o bem mais valioso e ao mesmo tempo mais frágil de uma marca. Sobre a maratona, o que já disse anteriormente, exige disciplina, visão e consistência. Sobre a humanidade, as marcas não são apenas logotipos nem assinaturas, são pessoas a falar com pessoas. E sobre a simplicidade, também deixar aqui claro que é clareza e é efetivamente a maior vantagem competitiva. Eu depois, mais à frente, vou passar também aqui algumas páginas do livro para que a nossa audiência possa ver, aqueles que ainda não tiveram a possibilidade de tê-lo em mãos. No epílogo venho, no fundo, fechar a coisa que o marketing também serve para provocar e só assim é possível nós abrirmos caminhos para novas ideias. Como adepto, confesso, do pensamento lateral e de Eduardo Bono, eu trago aqui também algumas narrativas que permitem as pessoas entrar para dentro do meu pensamento e ver se consigo ter mais gente a grelhar frangos comigo e a seguirmos em frente. Do ponto de vista da apresentação, era isso. E acho que agora estamos prontos para a conversa, para falar de percurso, tarará, e aquelas coisas todas que me quiseres perguntar. Tá bom, então eu vou apanhar aqui a. Vou falar primeiro dos primeiros quilômetros então, do seu percurso. É, Uhum. tira a apresentação antes, dá pra você crescer aqui, se ficar ligado, a gente não tiver. All Isso. right, good. O, o marketing é uma coisa mais ou menos recente em Angola, né? É, da onde veio esse desejo, essa vontade de estudar primeiro isso e depois fazer isso? Você pensava o que quando você era criança? Queria ser astronauta e acabou virando marketeer? Olha, a história é bem engraçada, a minha pelo menos. Não é segredo para ninguém. Eu andei alguns anos na Opus Dei, uma das Eu grandes. não sabia disso, eu não fazia a menor ideia. Acabei de Acho que é a ouvir agora. primeira vez, é a primeira vez que eu falo isso público e está, por acaso, no meu terceiro livro a ser lançado, que é o primeiro a ser escrito, que será lançado a 21 de dezembro. Está efetivamente essa história de como é que se construiu esse personagem que é quem sou hoje. A minha mãe e a minha avó, que foram quem me criou, queriam muito que eu fosse padre, mas o projeto delas de vida deu errado. Eh, mas pronto, que fazem parte dessa construção. Depois, como falava pouco, também optei por começar a fazer desenhos, fazia muitos desenhos e também escrevia. E quando os meus desenham a primeira inclinação, penso que as pessoas, olha, vai ser engenheiro civil, as pessoas começam um bocado cá a fazer o percurso, né, do personagem em função disso. Mais tarde começo a perseguir, por perceber que efetivamente havia esse caminho, começo a perseguir então essa onda de fazer outras coisas mais, ajudar amigos a fazer desenho, até descobrir que existia uma disciplina
que era design e comunicação visual, isso em francês, que no fundo dava para depois ganhar a vida com a fazer bonecos, chamemos assim. Que é o que nós fazemos todos, de um jeito ou de outro, na verdade. E a sua chegada aí no Unitel também é bastante antiga. É desde o início, é desde a fundação, ou você entrou logo depois? Como é que foi isso? Não, eu fiquei a colaborar para a Unitel, imagina, de forma direta e de forma indireta. Para teres uma ideia, Edson, também nunca falamos nisso. Andei ali alguns tempos também no estágio para quando começamos a trabalhar na Algilb, já passei Sim, isso eu pela. lembro, eu lembro. A primeira imagem que eu tenho do Teodoro era é o primeiro projeto que a gente estava fazendo na pra Unitel, e eu disse, não, ele Uhum, trabalha na Unitel, aí passando assim, ok. sim. Como você falou, você era meio quieto, eu também sou meio quieto, acabou não falando, só depois aqui comunicamos. Verdade. Tenho uma passagem também de agências pela Sumo Portugal, que teve também cá em Angola por pouco tempo. A Nova Imagem também, que também teve por cá por algum tempo, entre lá e cá. Também eu sou um filho formado da Executive Center. Depois criamos uma empresa que hoje tem meios, né, que é bastante conhecida, Espaço e Publicidade. Então a vinda para cá foi uma vinda natural, porque na altura, imagina, como não havia muitos profissionais na área, as grandes empresas foram cooptando, imagina, prestadores de serviços para terem garantias de que conseguem entregar com mais facilidade no trabalho. E surge aqui um bocado numa ruptura que houve na relação entre a Unitel na altura e a Brandia, né? Então, pronto, já vendo essa ruptura, tinha que haver soluções intermédias. Nós fazíamos um bocado de, vamos dizer, freelance para a organização e havia uma necessidade de haver alguém permanente que depois conseguisse entregar as peças de forma consistente, né? Então, a relação nasce um bocado assim. Eu, na altura, a minha perspectiva era fazer surf na Austrália, depois comprar um trailer, ensinar os putos a fazer surf e comer hambúrgueres. Não era nunca estar na posição que ocupo hoje, para que tenhas uma ideia, mas depois um colega meu roubou-me o sonho, foi para a Austrália, fartou-se daquilo e voltou. Disse-me, pá, não vais, que a coisa não é tão boa assim quanto pensas, mas ele Você disse, surfa, pelo menos? já. Ok, sabe fazer, né? Yeah, yeah. Que Não, a que o meu coisa. objetivo de vida é ser bonito, não conseguir, você trabalhar em publicidade, né? Mas não vou conseguir. Você pode ainda tentar ser professor de surf se quiser. Isso não Yeah. é possível. Mas voltando, mas você está na Unitel há mais que 15 anos, talvez? 20 anos. 20 Nós já anos. nos conhecemos há mais de 20 anos. Não deu 20 anos, já deu 20 anos. Eu falei Já quase deu, 20 anos, mas é 20 anos, é mais de 20 anos. já deu 20 anos. 20 ou É, 19, andamos aí perto. Andamos aí, porque eu me lembro da primeira vez que está na Alguilva, aquela temporada que passei por aí, foi há mais ou menos 20 anos, já foi muito tempo. é 20 anos. É, eu entrei em 2005, eu saí em 2008, é 20 anos. 20 anos. Está a ver? É Só muito 20 tempo. anos. E, enfim. E como é que você vê a marca hoje? A Unitel é a maior marca angolana, né? Tem alguma. Qual seria a segunda marca angolana? Eu nem consigo formular direito. Talvez a Cuca? Ah, deixa eu reformular isso. A maior marca angolana é a Sonangol. Ah, tudo bem, vamos lá. É uma maior empresa angolana ou é a marca mais conhecida ou mais interativa? Não, efetivamente é aquela que tem mais, vamos dizer, mais feitos e Ok. do ponto de vista daquilo que fez para que a nossa economia fosse o que é hoje, É do aquilo que plano, financia o país, inclusive, né? sim, é efetivamente a maior marca. E também porque é acionista da Unitel, fica muito bem eu ter esse discurso Também. humilde. Financia mesmo, né? Então é melhor, melhor respeitar. É melhor deixar isso bem claro. Agora, do ponto de vista de ações, nós sempre fomos uma marca aspiracional, sempre, desde o início, desde a criação, desde a gênese. Se ver as cores que foram escolhidas e as razões pela qual foram escolhidas e o nome também que foi escolhido, sempre foi uma empresa que as pessoas sonharam trabalhar, as pessoas têm um sentimento de pertença para essa marca, que é uma coisa jamais vista. Pode faltar a luz, pode faltar a água, pode faltar a comida, mas se mexeres na Unitel tens um problema nacional. É só para ver a relevância que efetivamente a empresa como tal e a marca como tal, que eu encaro como duas coisas totalmente distintas, né? Tem para as pessoas.
Nós recentemente até fizemos aqui um Vox Pop para fazermos uma descoberta sobre um trabalho que estávamos aqui a fazer com uma pessoa que eu também conheço há 20 anos. E vimos o output das pessoas e as respostas relativamente a coisas que podíamos eventualmente fazer na marca. Tivemos a sorte de conseguir construir aqui uma coisa única. Nós temos neste momento mais de 20 milhões de clientes, existimos o tempo que existimos, e das melhores histórias que eu posso contar de coisas que nós vivemos com a marca foi uma vez realizamos um concerto de 1 milhão de clientes. Então, não, 2 milhões de clientes, e mandamos uma mensagem para todos os clientes a dizer: olha, somos 2 milhões, mas tu és o nosso número um, és convidado para o nosso concerto e blá blá blá. Então apareceu lá um senhor com o telefone e quis entrar para o concerto, mas ele não tinha comprado os ingressos. E disse: não, 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 Tá eu fui muito certo. convidado, Você que ofereceu para ele, você está mandou para ele. aqui. Mas onde é que está o seu ingresso? Está aqui. Mas como assim? Ele disse: lê aqui, está aqui. Somos 2 milhões, mas eu sou o vosso convidado. Por acaso foi tão engraçado que nós deixámos-lo entrar, ele e a família, por conta da forma tão criativa que ele apresentou, que ele apresentou-se no concerto, e foi um concerto magnífico. Foi, acho que, se não estou em erro, foi na altura em que nós tivemos a sorte de trazer o Jay-Z em Angola, yeah, mas também já foi há muitos, 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 muitos anos. Estamos a falar 2008, 2007, já nem me lembro. E hoje em dia, qual hoje em dia já não é mais uma criança, né? É, é uma marca que pretende ser dinâmica, mas ela já é já uma senhora, né? Quase, né? Tem gerações aí que já nasceram com a Unitel existindo, né? Qual é o desafio que você acha que a marca pode ter ainda a fazer nesse momento? Olha, o nosso maior desafio penso que é continuarmos a ser relevantes. Relevantes a ponto de sermos a primeira escolha no que a comunicação se refere. Nós temos hoje uma concorrência mais forte, mais que começa a pressionar bastante no tarifário, e pelo menos naquilo que eu defendo é que nós não devemos entrar nessa guerra de preço. Isso é uma coisa que não nos interessa, porque não nos beneficia de todo, porque estamos a falar de um negócio de capital intensivo. Como é que eu, no fundo, enraizei-me nas pessoas? Nós temos projetos que acompanham as crianças desde o seu nascimento até que elas se tornem adultas e tenham efetivamente a possibilidade de fazer uma escolha. Obviamente, porque nós, do ponto de vista de capilaridade, cobrimos quase todos os municípios e comunas do país, temos uma voz maior do que qualquer concorrência. Repara, nós temos projetos tipo SOS Materno, que permite que as mães nas zonas rurais, porque nós temos cá muitas, inscrevam os seus filhos e possam receber chamadas telefónicas ou mensagens a indicar quais é que são as zonas mais próximas para apanhar vacinas e que tipo de vacinas é que os filhos precisam naquela altura. Recebem não só em português, como também recebem mensagens de voz na língua materna. Nós temos cá muitas línguas nacionais em várias regiões. Para terem uma ideia, Angola é uma nação de 10 nações e que teve a sorte de ter na língua portuguesa o fator de união entre esses vários reinos, chamemos assim. Senão não era quase possível nós a nos comunicarmos de forma eficaz de norte a sul, tendo em conta a diversidade, a multiplicidade de línguas que, enquanto povo, nós falamos e nós representamos. Então nós conseguimos com isso. Depois temos projetos tipo Unitel Code, que foi uma ambição na altura de ensinar, porque sabemos que vamos precisar de mais e mais pessoas a programar no futuro, porque nós ensinamos código, ensinamos robótica a miúdos normais para que eles ganhem o gosto, porque sabemos que no futuro havemos ter essa necessidade. Temos o cuidado de patrocinar quase todas as modalidades esportivas e temos uma presença no desporto fenomenal. Temos uma cultura de responsabilidade social corporativa também, completamente fora da curva. Isso faz com que, naturalmente, as pessoas se identifiquem connosco. Mas, como disse, o nosso grande desafio é continuarmos a ser relevante. Nós estamos em todo lado, estamos há tanto tempo, temos desafios porque somos efetivamente um tipo de negócio de capital intensivo. Para que tenham uma ideia, nós temos todos os dias ou todos os anos 1 milhão de novos clientes, possíveis novos clientes na rede. Nós somos uma população muito nova, em que cerca de mais de 75% têm menos de 25 anos. É efetivamente desafiador, e todas elas têm essa potência por estarem ligadas à internet, falar.
E nós, para que tenhas uma ideia, Edson, 1 giga, por exemplo, em Portugal é capaz de custar para aí 3, 2, 3 euros. Em Angola custa para aí 30 cêntimos do... É caro, né? E é caro, né? E é caro. E nós vamos comprar, imagina, os equipamentos e a tecnologia no mesmo sítio. Então temos efetivamente esse desafio de termos essa pressão de gente, porque tudo, o nosso investimento é todo em moeda forte, o nosso cliente paga na moeda local e sabes que, do ponto de vista económico, qualquer moeda forte afasta a moeda fraca naturalmente, isso é a economia básica, mas que nós ainda assim temos que arranjar formas de continuarmos a existir, independentemente, sabemos claramente que, como nos diz a regra de Pareto, apenas 20% dos nossos utilizadores paga efetivamente a nossa operação. Tá muito Ou giro, seja, sim. Tá são giro. A outra imagem. são muitas equações, aí a do Sana a falar também. São muitas variáveis para essa nossa equação, mas que acredito eu que ainda assim nós ainda temos uma palavra a dizer, porque do ponto de vista de conectividade, somos efetivamente quem mais faz, e do ponto de vista de presença e de realização de sonhos, nós fazemos muitos eventos não core que permite que nós consigamos estar efetivamente perto das pessoas sem que elas sintam a desconfiança de que nós apenas estamos a vender um serviço ou um produto, nós somos muito mais do que isso. Ou seja, quando devolvemos à comunidade a escolha que elas fazem em nós, isso dá-nos a possibilidade de investir parte do nosso dinheiro de marketing em coisas que são efetivamente significantes e que façam com que pelo menos as pessoas continuem a aspirar, fazer parte de um sonho que é nosso, que é deles e que é de Angola. Já que fomos de marketing de Angola, vou perguntar um bocadinho sobre o que você acha. Você acha que Angola não mereceria um marketing melhor para fora, no sentido de venda do país? Você acha que Angola, nesse momento, já poderia se vender algumas das suas coisas, né, para o mundo e está talvez perdendo essa oportunidade? Olha, é efetivamente uma pergunta muito interessante. Acho que nós, do ponto de vista cultural, temos uma matriz e um mosaico enormíssimo, riquíssimo, que nós ganharíamos imenso se publicitássemos isso. Nós temos paisagens que não lembram a ninguém, temos coisas únicas que também não lembram a ninguém, mas que precisam efetivamente que alguém transforme isso num produto que se torne vendável e apetecível para que pessoas venham cá conhecer. Nós, em África, temos a cultura do griot, né, de contar histórias, mas quando se trata de contarmos histórias de nós próprios, penso que de alguma forma estamos bastante focados em contar mais histórias, ao invés de ir buscar aquelas histórias que nos trouxeram até aqui, fazem de nós quem somos, ao ponto de que essa toda panóplia de conhecimento ou de coisas boas que temos enquanto país, desde, vamos dizer, a arte, a cultura, a música. A música é efetivamente aquela forma de manifestação cultural que nós temos exportado muito mais, e nós somos muito mais conhecidos pelos músicos, mas nós temos muito mais coisas para oferecer. É como quando discutem comigo e perguntam porque é que nós, do ponto de vista de endorsement, apostamos mais em embaixadores que tenham a matriz musical, porque eles conseguem efetivamente arrastar mais gente e chegar mais rapidamente a uma audiência muito maior. Mas sim, está na hora, desculpa, está na hora de nós fazermos isso, mas também penso que nós temos aqui o desafio de sermos um país novo. Nós vamos celebrar agora, a 11 de novembro, 50 anos de independência, dos quais 22 andamos em guerra civil, e é preciso deixar claro que cada ano de guerra civil representa 10 anos de reconstrução. Quer dizer que nós precisávamos, para sermos um país mais robusto, mais, vamos dizer, apetecível, de perto de 210 anos. Nós ainda só temos de paz perto de 28 anos. Quer dizer que faltam-nos para aí umas centenas de largos anos para nós chegarmos onde queremos e conseguimos pôr os pontos nos is, os traços nos t's, ao ponto de conseguirmos trazer para cá essa tal apetência por pessoas visitarem essa nossa riqueza cultural e essa nossa matriz que é única. No Angola é um país único. Olha, eu espero que vocês sejam mais rápidos, porque eu não queria fazer parte desse projeto e, pai, Hum, hum, talvez eu não dure 200 anos, muito talvez. Olha, a partir de agora a gente está com o liberado. Qualquer pessoa que queira entrar para fazer alguma pergunta pode já levantar o dedo se quiser. Então, eu continuo conversando aqui com o Teodoro, entretanto.
E já agora que eu tenho essa mania, já que as pessoas são muito tímidas, Miguel Soares, está aqui, vai fazer alguma pergunta para o Teodoro, com certeza. Então, por favor. Bom, se o Edson pede e o Tidor está do outro lado, tem que ser, não é? Vamos Não a tem isso. como, não tem como. Então, assim, aproveito para fazer duas. Se é para Ok. fazer, faço duas. Uma mais profissional e uma mais pessoal. A profissional tem a ver com, enfim, todo este. Tudo isto que a marca Unital representa no mercado angolano. A marca, a empresa, não só do ponto de vista do negócio, mas do ponto de vista daquilo que entrega ao país e da paixão que o país também tem por essa marca, à semelhança do que dizias, Tidor, que acontece com a Sonangol, acontece também com a Unitel, não é? Portanto, a Unitel vai para além, a marca Unitel, o negócio Unitel vai para além daquilo que é um negócio em si, tem muito de paixão, muito de mercado, muito de agenda. E a pergunta tem a ver com, face a tudo isto, o que é que para ti é o principal desafio que tu, como marketeer, como diretor de marketing dessa marca, tens, ambicionas para a marca Unitel? Portanto, essa é a primeira pergunta. O que é que para ti é o principal desafio da marca? Onde é que tu gostarias de ter a marca e como é que tu vês a marca nos próximos tempos? A pessoal, se tu consegues hoje em dia, face a todo o histórico que tu explicaste sobre ti, se tu consegues, quem é o Teodoro hoje? E se tu de alguma forma consegues dissociar o Teodoro do marketeer? Se isso para ti é possível, e quem é o Teodoro hoje? Está feito. Obrigado. Olha, é preciso fazer aqui algum contexto, e também lançar aqui algumas notas de gratidão ao Miguel, porque o Miguel trabalhou comigo durante uns muitos bons anos, foi meu diretor no passado e hoje eu ocupo precisamente a posição que ele ocupava na altura. Parte daquilo que eu sei também aprendi com ele, tivemos aqui imensas batalhas por fazer da marca aquilo que ela é hoje. Portanto, antes de dizer alguma coisa, Miguel, muito obrigado pelos banhos de afeto e por todas as vezes que nos entendemos, mas que não era pessoal, era efetivamente trabalho, não é em público. Tu sabes que eu no privado também digo-te isso, portanto, acho que fica-me bastante bem fazer essa a singela homenagem a tudo aquilo que representas, para mim, enquanto pessoa, né, enquanto formação de caráter. Penso que Olha, muito obrigado e devolvo-te as mesmas palavras, é o que posso dizer. Muito obrigado. Então, acho que o nosso grande desafio é sairmos daquilo que nós conseguimos construir, porque o espaço que nós criamos hoje começa a ser ocupado por todas as outras, porque nós somos efetivamente a grande referência no que o marketing se refere no país, e eu acho que nós, de alguma forma, perdemos o wow factor, porque fazemos do quase tudo um pouco, e tu sabes, acompanhas o mercado angolano e sabes que isso é assim. Portanto, nós cumprimos uma promessa que fizemos na altura do nosso nascimento, há 24, quase 25 anos atrás, que era de aproximar pessoas. Nós deixamos de assinar desta forma porque efetivamente era uma promessa que nós cumprimos, foi um valor que nós entregamos. O nosso grande desafio efetivamente continua a ser a tal relevância e depois como é que nós nos vamos transformar de uma empresa telco tradicional para uma empresa que agrega outro tipo de valores e serviços que começam a ser comuns em todas as paragens. Como é que nós vamos fazer essa viagem? Como é que nós vamos trazer também connosco uma geração que é totalmente diferente da minha geração, da tua, por exemplo, daquilo que são os anseios delas? Como é que nós vamos responder a todas essas expectativas e como é que nós, tendo o braço que temos, a conectividade, conseguimos nos transformar de maneiras a não sermos apenas um pipe que entrega, no fundo, formas de conexão ou formas de realização de processos. Esse é efetivamente o nosso grande desafio, reinventar-nos ao ponto de não sermos ultrapassados. Já tivemos medo das over the top, os WhatsApps e companhias, mas já percebemos que elas também precisam de infraestrutura como a nossa. A questão é como é que nós nos mantemos ao ponto de não nos deixarmos sucumbir por isso que é natural. Eu tenho, e vocês sabem que eu sou fã da All Rise, que tem estas 22 leis que para mim são imutáveis no marketing, continuam a ser tão atuais quanto também os jornais que ainda não saíram. Portanto, nós vamos continuar a olhar para princípios de valor como estes para garantir que nós nos mantemos relevantes. Sobre a segunda questão, é um bocado difícil.
Em Angola, penso que em Portugal também é um bocado assim, tu tens que parecer para ser, aí depois fica sempre muito tênue a linha que separa o Teodoro do diretor de marketing. Nunca as pessoas vão entender que aquele que está, imagina, na praia, dá um mergulho ao Teodoro. A associação é sempre quase direta. É por isso é que eu tento manter o mais fantasma possível, embora seja quase indissociável a minha figura daquilo que eu faço, né? Porque diz que as más companhias tragam bons costumes, portanto, a forma de tu preservares-te ou de me preservar também é um bocado dessa, ser um bocado inacessível. Hoje por hoje vou fazendo algumas aparições para fazer algumas apresentações para mostrar como é que está desenhada, qual é que é a minha matriz de pensamento, quais é que são os padrões da minha mente, para que também algumas pessoas entendam mais ou menos o que vai por trás quando tomo determinadas decisões, mas efetivamente é muito difícil enquanto pessoa, pelo menos numa sociedade como a nossa, que é elitista, imediatista e também muito nova, tu conseguir separar uma pessoa da outra é quase impossível. Bem respondido, Miguel? Acho que Creio que sim, creio que sim. está bem. Obrigado. Nada. Pedro Magalhães, pergunta alguma coisa aí, já que você está com um cara que quer perguntar. Estou com um cara que quer perguntar. Olá, Teodoro, há bocado entrei e nem te cumprimentei. Viva! Vocês estavam na conversa e eu fiquei aqui quieto. Ok. Olha, eu fiquei curioso por uma coisa que disseste há uns minutos atrás, há uns minutos largos atrás, que é o Uhum. teu caminho, o teu processo enquanto criança, enquanto jovem, foi muito ligado ao desenho, muito ligado à arte, e depois, por consequência, foste ter ao marketing e ao design e à comunicação. E depois, não sei se percebi bem, mas foste rapidamente para um departamento de marketing, não passaste por uma agência, isso nunca te passou pela cabeça. Não te passa pela cabeça um dia na tua carreira mudares, essa paixão não te leva para o lado mais criativo, e eu não estou a dizer que ser diretor de marketing não é extremamente criativo. É, claro que é, e deve ser. Mas há o outro lado ainda que eu acho que seria natural chegares lá. Não, eu mencionei 4 agências antes de fazer esse Ele não percurso. conhece os nomes, eu percebi. Ah, então pronto. Eu mencionei 4 agências antes Tu de. ficaste desiludido com o mundo das agências desta vez. Pergunta ao Olha, contrário. Como é que você sobreviveu às agências da TV na coragem de ir para o marketing? pois é verdade, o mundo das agências eu me lembro de não ter vida própria quase, e aquilo eram piscinadas atrás de piscinadas e depois termos os mesmos problemas que acho que todos nós quando faz direção de arte, sabes como é que isso é, o cliente sabe mais do que tu e ele às vezes acha que a filha dele é que devia estar no cartaz e ele tem ideias muito próprias. Ou seja, contrata um profissional para fazer um determinado trabalho que ele depois de alguma forma não valoriza, entre aspas, né? Porque quer antes as suas ideias. Ele quer apenas ver validade dos seus As anseios, suas não quer ideias. que um profissional de facto faça aquilo. Já me deu assim um bichinho para voltar para a agência, mas acho que não. Não, não, não vou voltar a fazer isso. Eu me Não O vais? lembro bem. Teodoro tem mais jeito de vai ser dono de agência. Isso aí já é outra história. Não, exato, era uma hipótese. Fundar a tua agência e seres Então, tu. então, então Deus te ouça, essa é uma coisa que eu acho que é um caminho que eu gostava de fazer, mas não gostava de fazer piscinada, eu gostava que outros diretores de arte, diretores É, criativos claro. fizessem esse papel. Eu acho que não vou mais nesta de ter de fazer isso, mas sim é uma paixão enorme. Tenho feito alguns trabalhos também, em alguns rumbles que faço, né, para depois decidir ideias criativas que possam efetivamente ser aprovadas por algumas marcas. Por trás fiz algumas grandes marcas angolanas e internacionais também, algumas que não gostava de fazer disclosure, mas sim, estou orgulhoso desse processo, mas agência, não. Não para já. Não Não. para já. Eu acho que aquilo que eles vivem, tanto agências, eu passei por produtoras também, é um nightmare, é um nightmare. Obrigado, Pedro. A gente vai estar entrando aqui já na reta final, quer brincar, Uhum. está quase 1 hora já aqui. Eu ainda tenho uma pergunta ou duas para fazer ainda, mas antes de fazer isso, alguém quiser perguntar, agora eu não vou apontar o dedo na cara de ninguém. Quem quiser perguntar, tem tempo de fazer uma pergunta agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O historiano que levantou o braço, é só clicar aí no seu som e perguntar, Eduardo.
Não, não entra, o som Está não ali entra. o João Cristóvão, ou alguém com a mão no ar, é só abrir o microfone e Olá, clicar. olá Teodoro, olá a todos. Olá, Teodoro, eu viva. vivi 10 anos em Angola, justamente na área com agências de publicidade, e sei exatamente que o papel de um marqueteiro, de um publicitário, de qualquer pessoa, qualquer investidor, qualquer empreendedor em Angola tem que ter muita disciplina. Você tem demonstrado isso no seu depoimento. Disciplina aqui, eu digo disciplina, entregue, completamente envolvido, real, que para viver em Angola tem que ser assim, né? A minha experiência e o meu vínculo com o país, a minha paixão pelo país, eu estou retornando dia 9 agora para alguns encontros, justamente para devolver a Angola aquilo que a Angola me trouxe. Trouxe para a minha vida como referência, como amor mesmo. Eu considero, apesar de ter vivido em Portugal muitos anos, ter 4 filhos portugueses, Angola tocou muito meu coração, por tudo que país precisa, por tudo que essa nação necessita em termos de apoio, em termos de acolhimento, né? De receber realmente um candão, de poder ver esse povo alegre, que é um povo muito alegre, como é o brasileiro também. Eu queria trazer para você uma questão. Nos últimos 10 anos, qual foi a evolução que esse mercado teve? Quais são as carências que você sente na área da comunicação, do marketing, que poderiam ser levadas a Angola, principalmente nessa nova dinâmica do marketing digital e de tudo que envolve o marketing digital em termos de ferramentas, conceitos, né? Tudo aquilo que pode ser trabalhando ainda, e marcas como a Unitel certamente está trabalhando, como outras marcas também. Olha, primeiro que tudo, agradecer pela forma como falou do meu país, Angola, e pelo amor que demonstrou e manifestou por esse país. Eu tenho uma frase que eu às vezes costumo dizer, que é do MV Bill ou do Mano Brown, são cantores brasileiros, eu não me lembro quem é o autor, que quem não respeita o meu país, Angola, nem os angolanos, não me representa nem aqui, nem no estrangeiro. Muito obrigado pelo amor que manifestou. Eu sou mesmo um patriota, em primeiro lugar. E para responder à questão em concreto, faltam-nos referências, faltam pessoas que falem daquilo que nós fazemos, como nós fazemos, porque nós fazemos e da importância que têm os processos, a análise, o método, o estudo, os dados, para diferenciar tudo aquilo que nós fazemos. O digital é apenas um canal que nós usamos para divulgar a nossa estratégia. E nós precisamos de falar, nós enquanto profissionais da área, precisamos de falar nisso. Se não houverem referências claras, pessoas com provas dadas que demonstram, além de falarem aquilo que fizeram, nós vamos continuar a ter, vamos dizer, a nossa área, a nossa matéria em terra de ninguém a ser governada, vamos dizer, por imbecis, porque é fácil, efetivamente, um tipo atrás de um ecrã dizer e postular as coisas que ele quer, porque depois também ninguém o vai querer desmentir, por uma razão simples também, porque se discutires com a estupidez, facilmente te assemelhas a ela, né? Porque vais ter que estar ao nível dela para se poderem entender. Mas o que nos falta é efetivamente isso, que quem cá vem efetivamente mostre valor. Qual é que é o grande desafio dos profissionais da área, até mesmo profissionais estrangeiros com muita experiência? Que eles vêm para cá e depois aceitam fazer tudo. Não conseguem dizer, epá, isso eu não faço porque isso não fica bem, não é bom. E embora exista aqui muita pressão e vamos ver as hierarquias exercem uma pressão enorme para se fazer as coisas da forma como elas acreditam, não da forma como elas devem ser feitas, em que seguem todas as etapas, os processos. Muitos de nós sucumbem porque aceita fazer qualquer coisa por dinheiro. E quando as pessoas que acreditam que o dinheiro se come, depois o resultado final é aquilo que nós efetivamente vemos. O desafio que faço é, nos últimos 10 anos, parece que aumentaram o número de profissionais porque exercem a profissão, não são profissionais porque fazem a coisa de forma profissional, conforme elas aprenderam, conforme deve ser feito e conforme está-se a fazer efetivamente lá fora.
há muito pouco benchmark daquilo que nós estamos a fazer do que os outros estão a fazer. Eu, quando apresento uma coisa, gosto sempre de buscar referências. Epá, eu digo que o original é tudo aquilo que tem origem. Nós apenas arranjamos formas de reinventar a roda que já existe, de trazer alternativas ao pensamento vertical que nós estamos habituados a executar. Mas, efetivamente, é isso. Nos últimos 10 anos não evoluiu assim tanto. Temos muito mais gente a executar, mas muito menos profissionais com qualidade. Não estamos a dizer com qualificação, porque a qualificação foi-lhes dado o reconhecimento por via de um diploma, mas depois aquilo que entregam deixa muito a desejar. Eu vejo com cada coisa que, pronto, eu digo, ok, as pessoas têm o direito de fazer o que querem, também têm o direito à opinião, portanto, e aquilo que fiz, tiver a oportunidade de um dia ler o livro, foi procurar não falar de coisas locais diretamente, a não ser fazer elogios diretos, para não, vamos dizer, encostar os meus colegas à parede ou trazer inimigos que não nos servem de absolutamente nada. Então, efetivamente, esse é um dos nossos grandes desafios. E eu desafio desde já toda a gente que está lá fora, que tenha a oportunidade de falar com decisores locais, que lhes diga assim, guys, isso tem método, tem critério, nós não fazemos coisas sem critério. Temos que fazer as coisas bem feitas. Não é para você, não é para a sua família. Às vezes nós avaliamos as coisas pelo facto de o sobrinho ter uma página na rede social e fazer isso e acha que resulta, porque a empregada disse-lhe aquilo. Não há informação, não há research, não há esse tipo de mecânicas que foram testadas antes ao ponto de serem trazidas para o mercado de forma consistente, de forma eficiente. Não há. E esse é efetivamente o nosso maior desafio enquanto profissionais da área. Obrigado. Bacana, muito legal. Ótimo. Eu prometo que vou te procurar aí, até para você me dar um livro, para eu pegar um livro com você, com a sua. Eduardo, você comprar um livro, você não vai pegar o livro comprar dele, o vai livro, comprar o livro. Comprar um livro com planta. Deixa-me só, Edson, Obrigado, obrigado. se me permitires, Edson, eu vou partilhar só aqui mais um bocado o livro, mas podemos ir falando, se me permitires, é uma coisa. Vai ser rápido, não vou falar nada sobre o livro, né, mas apenas vou mostrar aqui um bocado o que é, como é que foi feita a edição. Mas podemos ir perguntando, eu vou apenas folhear Não, sem. assim, eu ia perguntar inclusive sobre isso, pelo que percebi, o livro tem a versão digital, certo? E a versão digital existe e está em alguma livraria digital ou só tem o livro físico mesmo? Ele tem um livro físico, eu ainda não pus disponível na Amazon, não tive tempo, eu estou sem paciência para essas coisas. Tempo e paciência, né, tem sido um dos grandes fatores de não haver assim divulgado. Também está na Apple Store, Ok, mas ou eu na Apple prometo Store que a pessoa pode ter acesso ao livro então, certo? depois dessa conversa vai ser possível, blá blá blá, que eu falo do prefácio, mas vou apenas folhear sem, 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 sem falar nele. E falando um bocado mais sobre o livro ainda, ele vai precisamente para responder a essas questões que me faziam. Eu fiz em tempos uma apresentação para a empresa que chamou-se a Maratona, publiquei um vídeo nas redes sociais, mais concretamente no LinkedIn. Então fui desafiado pelo proprietário de uma página que ligou para os meus colegas a dizer: epá, vamos desafiar o Teodoro a escrever artigos e mandou-me os títulos para eu desenvolver. Então eu fiz. Como fomos fazendo de forma sequencial, queríamos fazer um ciclo. Então, olha, isto está a ficar tão bom, porque é que não fazemos um livro com isso? Então surgiu a ideia de colocar a coisa num livro e foi o sucesso que foi. Foi uma coisa muito bem atendida, porque também estive a falar com o Nuno Fernandes, um dos meus mentores também, o presidente da Executive Center, que me disse que na área ele é, vamos dizer, dos pioneiros na publicidade em Angola. Na área é o primeiro livro que fala de marketing e que fala das outras todas as ferramentas de forma tão apaixonada e de forma tão clara como eu fiz. Eu também fiz questão de fazer algumas notas de autor para ajudar aquelas pessoas que nunca leram nem sabem muito sobre a disciplina. Apresentei aqui alguns casos práticos. Também apresentei aqui propostas de leitura complementar. E fui buscar as referências, por exemplo, a Harvard Business Review, que também leio imenso, para buscar informação sobre decisões que têm de tomar sobre negócio. Que mais? E vou, no fundo, apresentando outras alternativas, né? Faço um dever de casa do que é que as pessoas devem fazer depois de lerem cada um dos capítulos. E acho que está uma coisa super corrida, super leve, tem para aí 70 páginas, mas que no fundo é como se eu tivesse condensado
vários livros de marketing, porque aqui tem marketing não só, que eu tenho várias referências aqui que friso, né, para que as pessoas possam ter uma visão sobre o que, o que se quer fazer, o que se pode fazer e como fazer, né, e irem buscar referências cada vez se sentirem perdidos numa maré de azares ou não azares, mas efetivamente está, como disse, um livro tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Tá bom. Olha, Teodoro, então, 1 hora certinho no relógio. Uhum. Um prazer. Obrigado pelo tempo e Todo obrigado meu. por essa audiência muito representativa aí de Angola. Como disse o Eduardo agora há pouco, país maravilhoso, que eu tenho sempre saudade. Estou sempre achando uma desculpa para ir aí, então espero que eu arranje uma desculpa brevemente para Ok, visitar. ok. Mais algum recado que queira dar? Mais alguma coisa que queira comentar? Não, agradecer à audiência, não consegui ver efetivamente quantas pessoas estão aí, mas depois também vamos publicar, porque isso é um tipo de, vamos dizer, conteúdo que preferencialmente as pessoas veem offline, né, depois de ele ter passado o live. Estão aqui aquelas pessoas que efetivamente importam. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que as minhas respostas tenham correspondido à expectativa e a minha narrativa também tenha ido de encontro aquilo que as pessoas, a audiência que participou, estava à espera de reter de mim ou ouvir de mim. Então, muito obrigado. Por favor, palminhas virtuais. Então, todos felizes. E agora que o Teodoro inaugurou a edição de 25 da Academia, vamos passar a ter sessões todas as semanas, ou quase todas as semanas até o final do ano. Brevemente divulgaremos a próxima. Muito obrigado a todos. Até mais. Até mais, Edson. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Teodoro. Obrigado, obrigado eu.